Quando começamos a colecionar videogames, né, a gente pensa muito sobre o passado, sobre as épocas de locadora, sobre as épocas que éramos crianças, que éramos adolescentes, de épocas passadas, né, de épocas que não tínhamos tanta responsabilidade, não tínhamos tantos afazeres, épocas que você se preocupava mais se ia passar de ano ou não, se conseguiria chegar a tempo, né, para não perder a TV Globinho e assistir o Dragon Ball. Pensava sobre o seu aniversário, se ganharia aquele presente que você estava há meses pedindo para sua mãe. Pensava também sobre o Natal, sobre as comidas da ceia, sobre as pessoas que encontraria naquele lugar, sobre os seus primos que moravam em outro estado. Sua preocupação é se teria o troco do pão para comprar a ficha do fliperama, se conseguiria ganhar o duelo de Yu-Gi-Oh! Contra aquele seu amigo que tinha um deck muito forte. Essas eram suas preocupações, e a vida foi passando, e no estalar de dedos você não viu mais seus amigos. Em um dia vocês estavam brincando na rua, e aquele dia foi o último, e você não se lembra. Parece que você acordou de um sonho, e ao abrir os olhos você já era adulto, você já tinha responsabilidades, seu círculo de pessoas, de amizade já eram outras pessoas, e tudo aquilo ficou para trás, os lugares, os cheiros, as pessoas, e você se recorda disso com muito carinho, e isso se torna apenas uma parte de sua lembrança, uma parte do seu passado. Você, depois de adulto, tenta reviver isso de tudo quanto é jeito, compra seus videogames, monta seu game room, mas e essa prisão nostálgica que prende você ao passado? Isso é bom? Isso é ruim? O que fazer com esse sentimento de nostalgia? Será que isso traz só coisas boas, só coisas ruins? Comentamos muito sobre nostalgia. A nostalgia nada mais é do que relembrar o seu passado com muito carinho, né, de momentos, de coisas que aconteceram, e ter esse sentimento, né, talvez um pouco de tristeza, um pouco de saudade. Isso é a nostalgia, é você relembrar coisas que aconteceram no seu passado, coisas que já se foram, pessoas que já não estão aqui mais, e ter esse sentimento com você. Esse ato de relembrar e de talvez ter saudade desse passado, isso basicamente se resume à nostalgia. A nostalgia, ela traz algumas armadilhas consigo, né? Que seria talvez a idealização do passado, de você lembrar do passado apenas das suas épocas perfeitas, dos seus dias bons, das coisas incríveis que aconteciam, e talvez, né, meio que apagar as partes ruins, as partes tristes e todas as dificuldades, né, que você passou também no passado. Meio que você apaga e você imagina o passado como uma época perfeita, uma época que não tinha dificuldades, que não tinham coisas ruins acontecendo. A nossa mente sempre tenta nos pregar peças, né? Ela meio que traumas e coisas assim, né? E coisas ruins, ela meio que apaga. Então o sentimento de nostalgia, ela traz essa idealização do passado, né? Talvez de um passado perfeito que a gente sabe que não existiu. E com essa perfeição, né? Com essa idealização do passado, a gente fica preso a memórias, né, de coisas muito boas, e imagina que aquela época era a melhor época para se viver, era a melhor época da sua vida. Talvez tenha sido, mas não é tão perfeita quanto você imagina. Você tinha problemas, você tinha dificuldades, seus pais, né, talvez tinham grandes dificuldades acontecendo ali, e você meio que esqueceu, e você tenta voltar a esse tempo, porque na sua cabeça não existia dificuldades, era só coisas boas. E isso é um pouco perigoso, porque numa vida de adulto, com vários problemas, com contas a pagar, com esposa, com filhos, com marido, com os problemas do cotidiano, você imaginar o passado como um lugar perfeito, como um lugar sem problemas, é muito perigoso. Você vai tentar voltar a esse tempo, ou você vai ficar muito preso ao passado e não vai conseguir enxergar, né, as oportunidades da vida, vai deixar de viver, de experienciar coisas novas. Isso é um pouco perigoso, você imaginar o passado como uma época muito perfeita. As memórias nostálgicas e as coisas que a gente viveu no passado, isso molda um pouco o nosso caráter, molda como vemos o mundo, como tomamos algumas atitudes e escolhas na nossa vida. Então acho que por isso é muito difícil, né, a gente conseguir se desprender do passado totalmente igual, né, outras pessoas conseguem. Outras pessoas eu talvez nem lembram, né, de quando era criança, ou nem lembram muito do passado, vivem mais o presente, tentam correr atrás do seu. E pra gente que, né, que lembra com saudade, com nostalgia das épocas antigas, acho que pra gente é um pouco mais difícil se desprender, porque grande parte das coisas que aconteceram e grande parte das coisas, né, que a gente viveu moldou o nosso caráter. Eu acho que pra gente, por isso, né, pra gente que gosta de games aí, e games retrô, enfim, por isso é uma coisa muito difícil a gente tá fazendo, se desprender totalmente do passado. Essa busca incessante por reviver o passado, por reviver os momentos nostálgicos, as épocas de quando era criança, isso pode trazer um impacto muito negativo na nossa vida. Pode trazer grandes problemas, como você ficar preso no passado e não conseguir, né, viver seu presente, não dar atenção às pessoas que estão à sua volta. Talvez deixar de criar essas memórias, né,
como eram feitas no passado. Pode também trazer depressão, a gente pode ficar depressivo, né, pelo tempo de hoje não ser mais igual, as coisas mudaram muito. A gente sabe que na época aí, pelo menos das locadoras, né, nas épocas dos anos 90 e 80, o mundo era outro, né? Talvez isso pode trazer um pouco de depressão, né? Porque o mundo de hoje é totalmente diferente. O mundo de hoje, as pessoas talvez não saem muito na rua, ficam mais presas em casa. A tecnologia e o viver online, né? Isso meio que substituiu você ter contato com pessoas. Muitas pessoas, principalmente essa geração nova, basicamente não tem contato, né, humano assim. O contato que elas têm são via celular, via mensagens ou enfim, chamadas, né, de áudio, enfim. As pessoas não têm tanto contato como era antigamente. Essa parte de aventura, né, que a gente saía andando pela cidade, procurando fliperamas novos e coisas assim. Essas coisas não existem mais, né, pelo menos nessa geração não existe mais. Então o mundo hoje tá meio engessado, né, ele meio que vive no modo virtual. E pra gente que viveu nos anos 90, né, nos anos 80 aí, esse isolamento, né, esse não viver em comunidade aí pode ser uma coisa que traga alguns prejuízos, né, principalmente na questão mental. Como eu disse, se você tentando ficar preso muito ao passado e tentando reviver de qualquer maneira ou de qualquer custo, né, esses momentos, pode ser que você entre em um quadro depressivo ou coisas assim, você fica preso apenas no passado, você talvez não consiga jogar os jogos novos, você não consiga fazer coisas, né, que remetem ao nosso presente, né, nos dias de hoje. Talvez você perca muita coisa por isso. Então a nostalgia, como tudo na vida, ela deve ser dosada, ela deve ser, né, incluída na sua vida, porém com um pouco de cuidado. Assim como vocês, eu sou um colecionador, eu gosto de ter quarto gamer, eu gosto de retrô, eu gosto de reviver esses momentos nostálgicos, eu gosto de pensar com carinho no passado. Porém, isso em uma certa fase, né, uma certa parte da minha vida, tava me deixando muito depressivo, né, ficar lembrando muito de coisas boas e tal. Como eu disse, né, a nossa mente engana um pouco a gente. Então, o que você pode fazer, né, como você pode trabalhar para que você consiga, né, ter essa nostalgia, ter essa saudade, pensar nessas coisas boas, mas sem que isso afete sua cabeça. Na minha visão, você deve aproveitar os momentos do presente. Assim como no passado, as memórias que você criou, né, te trazem bastante saudade, te trazem bastante coisa boa quando você pensa. Então tente criar essas memórias no presente. Do mesmo modo, no futuro, você vai lembrar dessas coisas que estão acontecendo agora com muito carinho. Esses momentos que você vive também no presente, eles não serão replicados no futuro. O futuro irá alternar novamente, né? A vida é mutável, as coisas mudam com o tempo. Então, esse presente, esse momento agora, ele não vai ser replicado. Então aproveite no máximo, né? Tente criar novas memórias. Faça questão dos seus amigos. Seus amigos estão aí, igual estavam no passado. Pode ser que o mundo mudou, pode ser que as pessoas mudaram um pouco, mas seus amigos estão aí também. Tente, né, reunir seus amigos, fazer aquela jogatina, né? Aquele gameplay local. Faça questão dessas coisas, porque isso também ajuda muito a gente a replicar essas memórias, e você vai ver que mesmo que os tempos sejam diferentes, mesmo que as coisas, né, não sejam tão iguais, você tenha grandes responsabilidades, você vai ver que seus amigos estão aí, que as coisas podem ser um pouco parecidas com o que eram antigamente. Então faça questão de ter seus amigos perto, faça questão de ter essa jogatina ou essa resenha aí, faça questão disso, que você vai ver que isso vai te ajudar bastante, né, a não ficar tão preso no passado assim. A nostalgia, ela tem muitos pontos positivos, né? Ela te fortalece emocionalmente. Você, às vezes, está passando por um grande problema, né? Talvez aquele sentimento de nostalgia consiga te deixar um pouco mais forte para passar por esses problemas, né? Ela te traga, talvez, um conforto maior. Ela traz um fortalecimento, né, nas suas relações pessoais aí. Você consegue, né, se adequar a um grupo aqui, igual que a gente faz aqui. A gente reúne pessoas que gostam das mesmas coisas, então a gente vai ter muita conversa para estar trocando ideia, assim, para estar reunindo pessoas. Você consegue fazer novas amizades também com pessoas que pensam mais ou menos igual você. Então ela traz pontos, né, muito positivos também. Então você sabendo dosar, né, a quantidade ideal de nostalgia, você consegue fazer novas memórias, você consegue aproveitar o presente, né, e lembrar do passado com muito carinho. Então isso eu acho que é o ideal, né, é o ideal pra gente não ficar nessa prisão mental que a nostalgia traz, né? Ficar apenas preso no passado, idealizando o passado como
um local, uma época perfeita. E a gente sabe que não era assim, né? A nossa memória, a nossa mente nos enganando, né? O passado tinha problemas, o passado tinha dificuldades, então, do mesmo jeito que o seu presente tem, seu passado também tinha. Então, tente criar essas memórias, tente fazer com que seus dias sejam melhores, né? Aproveite seus amigos, aproveite o tempo que está passando, que realmente ele também não vai ser replicado no futuro. Então, vamos aproveitar, vamos jogar, vamos conversar, vamos reunir nossos amigos. E é mais ou menos isso, pessoal. É mais ou menos esse recado que eu tenho para passar. Não fique preso apenas no passado, né? Tente dar uma chance aos videogames novos, mesmo que você goste mais de retrô também, tenha uma dificuldade em jogar coisas novas, mas tente dar, né, essa chance. Você vai descobrir grandes coisas, né? Grandes games também que são tão bons quanto os games do passado. Então tente dar essa chance também, tente fazer novos amigos, faça questão desses momentos com seus amigos, faça questão de reunir as pessoas, que você vai ver que o presente pode ser tão bom quanto o passado era. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado, né? Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal caso não tenha inscrito. Considero vocês aí como amigos já, né? Pessoal que sempre interage, sempre conversa, sempre comenta. Criei o canal com essa intenção de reunir as pessoas aí, pra gente interagir, criar uma comunidade bacana aí. Agradeço muito quem acompanha o canal aí, mesmo sendo poucas pessoas aí, mas é um pessoal muito firmeza, muita gente boa. Agradeço muito vocês aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigadão mais uma vez, tamo juntos e até o próximo vídeo, pessoal.